Tem que pegar figurino. Ok. Continua. Gravando. Gravando. Beleza. Não. Oi. Rosane Rosemary. Acertei. Oi, Rô. Olha aí. Oi. Bem-vinda. Essas são gente. crentes. Essas são crentes também. Simone, Ale. Duvido que são corintianas. Cíntia. Eu só fiquei sabendo, só depois de algumas pessoas que estavam aqui no encontro. Eu não consigo ver quando eu estou quem está entrando. Edu, rapaz, eu achava que o cara era crente, o cara é corintiano. Fala sério, rapaz, decepção total. Fiel, né? Fiel, né, Cavalcante? Até no time. Não é. Fiel a quem? Já passou um minuto. Você é fiel, cara. Pô, fala Escutando, sério. né? Aí. Vocês estão me escutando. Estão me escutando. Vou pedir para vocês, então, quando eu falar Bíblia, aí eu sei que o Cavalcante para, entendeu? Então eu já vou falar agora, logo no início. Nós vamos abrir a Bíblia no Que isso Salmo aí? 27, ok? Não ouvi. Salmo 27. Ok, obrigada. Vou pedir para todo mundo colocar no mudo o microfone, que acho que fica mais fácil de vocês me escutarem. Salmo 27. Todo mundo achou? Quem achou, faz um ok. Não é que nem o pastor Tomás que fala, isso aqui agora faz parte da vida online, né? O pastor Tomás fala para falar achei. Aqui faz um ok, né? Rimou, né? Vamos lá, Salmo 27. É um salmo bem conhecido. Um salmo que... Eu me lembro de um cântico nesse salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Minha mãe cantava muito esse hino, né? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui é importante a gente salientar que o salmista, ele tinha uma vida devota a Deus. Ele temia a Deus. Ele adorava a Deus. Ele louvava o nome de Deus, amava a Deus, as leis de Deus. Não é simplesmente a gente dizer como um jargão cristão, aonde quando eu digo isso, nada de mal vai me acontecer. Não é isso. Aqui tem vida. Vida do salmista com Deus. E por isso que ele pode dizer que o Senhor é a minha luz, é quem me conduz, é quem ilumina o meu caminho. Ele é a minha salvação. Seja em meio a perseguições, é um salmo do rei Davi, seja quando eu posso perder a minha vida, que é caso também do rei Davi, né? Seja quando fosse para uma guerra, que ele poderia morrer, e ele diz, o Senhor é a minha luz. Vocês conseguem entender a diferença da gente dizer no dia a dia, o Senhor é a minha luz, estou passando por um problema e por um... Não. É uma vida devota diante de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje. De um cristão radical que adora, que serve, que louva a Deus, que conhece Deus. E o rei Davi conhecia Deus. É só olhar nos outros salmos que nós já lemos. No Salmo 16, o rei Davi expressa as verdades a respeito de Deus, ali que a gente consegue entender o quanto que ele conhecia a Deus. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E a resposta seria de ninguém. Alguém que confia em Deus dessa maneira, ele não teme ninguém. Nada daquilo que pode acontecer com ele. Eu vou continuar aqui rapidinho, senão eu vou ficar só no Salmo, né? E vocês já me conhecem, então eu vou ler agora sem comentários. Vou ver se eu consigo. Vamos lá.
versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Esse versículo, para mim, é um dos mais bonitos. Eu vou parar por aqui, ok? Não vou comentar mais, eu vou continuar só lendo aqui o texto. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Eu vou reler. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá o seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos esperar em Ti. Porque podemos confiar no Senhor. Porque podemos adorar o Deus verdadeiro, o Deus criador de todo o universo, criador da nossa vida, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Aqui estamos, ó Deus, humildemente, diante do Senhor. Com as nossas vidas, ó Pai, pedindo para que o Senhor fale conosco. Fala, ó Pai, no nosso coração. Nos dê força, ó Pai, para viver de uma maneira que honre e glorifique o Teu nome. De sermos discípulos do Senhor, que tem intimidade contigo, que tem relacionamento contigo, relacionamento verdadeiro, um relacionamento que conhece o Senhor, um relacionamento radical, enraizado na Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus. E que possamos, ó Pai, assim como o salmista, esperar no Senhor. Espera, pois, no Senhor, no Deus da nossa salvação. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Eu vou colocar uma música para a gente ouvir e quem conhecer, cantar.
Eu vou tirar o meu microfone e vai ficar sem letra, tá ok? A música é um hino conhecido, então acho que não terá problema. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, o poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, maravilhosa graça, 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 graça, maravilhosa graça. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecente a Deus o Pai. Graça, maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo. Faço do céu meu alvo pela maravilhosa
maravilhosa graça, graça maravilhosa graça. Que música, que letra. Amém. Que adora a Deus. Não tem como não se comover, né, e como não se alegrar, né, ao ouvir, né, a respeito da graça de Deus que foi manifestada nas nossas vidas. Amém. Vamos lá. Eu vou agora fazer outro compartilhamento. O que o pessoal tanto ri ali? Tá tudo bem aí, Bia, Moreira? Então tá ok. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Achei. Quando eu compartilho a tela, vocês veem também a tela do lado dos vídeos que eu tenho aqui de vocês, das imagens de vocês, ou só conseguem ver a minha tela? Só a tela? Então, beleza. Então, tá ok. Então, eu posso continuar, porque eu consigo ver vocês e fica melhor para mim. Pelo menos, eu consigo ver 5 pessoas, né? Ok. Hoje nós vamos entrar num tema que fala sobre a maturidade do cristão, né? E às vezes é mal compreendido esse tema, porque às vezes as pessoas acham que porque tem muita idade é maduro, né? Então ela tem, vamos supor, 70 anos, 80 anos, já fala, não, eu sou uma pessoa madura, então ninguém pode me ensinar nada a respeito da vida cristã, né? Ou pelo tempo de igreja, né? Seja eu na igreja ali 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos ou 30 anos, então e é uma maneira mal compreendida, porque não é o tempo nem a idade que diz se a pessoa é madura em Cristo ou não. Não tem como a gente expressar a maturidade dessa maneira. A maturidade ela vem a respeito e à medida em que eu vou conhecendo a Deus e vou obedecendo a sua palavra. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós já falamos sobre 3 temas, já falamos pelo primeiro, o inconformismo, falamos no segundo, que é a semelhança com Cristo, ok? E nós vamos agora entrar, então, no tema que fala sobre a maturidade da vida cristã, de nós enraizarmos a nossa vida no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é importante eu dizer para vocês, primeiro, que nesse período em que nós estivermos estudando, vou relembrar vocês sobre o nosso compromisso de estudar a lição e da gente ler as Escrituras diariamente. Eu lancei o desafio para vocês, são 8 semanas que nós vamos ter de estudo, e 8 semanas a gente lendo as Escrituras todos os dias. E se eu não me engano, eu falei para vocês que aquela partezinha de eu vou ler um devocional, vou ouvir um devocional, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ler as Escrituras e você procurar aprender a respeito do Senhor Jesus Cristo lendo as Escrituras. E quem sabe você escrevendo um devocional para você daquilo que você aprendeu a respeito das Escrituras. Mesmo que seja uma frase, algo que você tenha aprendido com Deus na leitura diária das Escrituras. Não tem como nós nos tornarmos um discípulo radical sem ler as Escrituras. É a mesma coisa de eu ser jogador de futebol de alto nível sem treinar, sem ir para o campo antes para poder
conhecer os jogadores, com quem você vai jogar. Não, não tem como. E não adianta falar do Romário, né? Já que temos um que parece com o Romarinho aqui, né? O Marcos, né? Porque Romário, ele treinou muito antes, né? Ele cresceu jogando bola, não tinha como ele se tornar um grande jogador se ele não tivesse crescido jogando bola todos os dias, né? E quase, acho que o dia inteiro. Não teria como. Por isso que ele se tornou um jogador de alto nível, né? E para nós nos tornarmos um discípulo radical, precisamos conhecer a Deus, precisamos ler a sua palavra diariamente. Sem isto, né, não temos maturidade. E poderíamos parar por aqui a respeito da maturidade. Daqui para frente, se você não estiver lendo as Escrituras, a partir já do próximo encontro, você está fazendo o curso, né, apenas para ter conhecimento, né, teológico, ter um conhecimento um pouquinho mais a respeito da Bíblia, né, mas não para a sua vivência. Não tem como. A maturidade, ela requer muito de nós. É talvez uma das partes mais difíceis da vida cristã, porque isso requer você dizer não para você mesmo. Requer você lutar contra a sua vontade. Hoje meu dia era para ser tranquilo. Eu acordei cedo, como eu tinha discipulado, então eu gosto de acordar mais cedo, acordei às 6 horas da manhã, né? Fui depois preparar a sala virtual, para receber o pessoal, né? E fiz a parte discipulado, e como estava terminando a parte discipulado, por volta de umas 9 horas, recebo 2 ligações. A chácara aqui na minha sogra não tem ninguém, já fiquei preocupado, porque o meu cunhado me ligou, o caseiro dela ligou, né? E aí eu fui ligar logo depois. E aquilo que eu iria fazer só depois do encontro hoje, eu tive que me programar para fazer mais cedo. E quem me conhece, né, talvez o Moreira, que a gente faz discipulado juntos, né, e também alguns líderes que aqui estão, porque acho que eu já falei um pouco a respeito disso em algum encontro, eu não sou uma pessoa que gosto muito de mudanças radicais, né, assim, sem planejar. Eu gosto de planejar e deixar tudo bonitinho. E aconteceram essas mudanças, e foram muitas ao longo do dia. Eu tive momentos em que eu tive vontade de estourar, mas eu falei assim: Deus, me ajuda a ser um filho teu, um servo seu. E na maturidade, ela requer isso. Essa vida, né, com Deus. E nós vamos, então, no início da lição. Se vocês quiserem abrir, na página 33 do livro, eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu não sei se dá para ver, né? Mas o meu livro, ele está todo rabiscado aqui. A minha filha tem dó de fazer isso, né? Mas eu não consigo ler sem rabiscar. Espero que você tenha um caderninho onde você faz as suas anotações, né? Onde você tem buscado aprender mais a respeito de Deus. A anotação faz parte do aprendizado. E nós precisamos, então, fazer isso, né? Rabiscar, né? Seja a Bíblia, seja o livro. Né? Rabiscar a Bíblia não é pecado. Tá? Você pode rabiscar ela para poder ali guardar algum texto, guardar alguma lição que você aprendeu ali, ou às vezes até uma pergunta: como é que eu aplico isso? O que é isso na minha vida? É importante a gente fazer isso. Vamos lá. 8h30.
O John Stott, ele inicia falando a respeito do crescimento da igreja. Um crescimento sem a profundidade. Então, ele está falando a respeito de sem maturidade. A igreja, ela cresce em número, mas ela não tem maturidade na sua vida cristã. Ela não tem uma profundidade de vida. E ele vai deixar isso muito claro através de alguns pontos que ele traz, né, no decorrer desse capítulo. E eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês. O primeiro deles, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver, quem está no celular. A igreja, né, primeiro a respeito da igreja, depois nós vamos falar sobre triunfalismo, vamos falar sobre liderança, tá? Então, a respeito da igreja, grande quantidade não informa qualidade. E nem pequena quantidade também não informa, eu podia ter colocado aqui, nem grande nem pequena quantidade informa qualidade. Que às vezes as pessoas dizem, não, numa igreja menor é mais fácil de você conduzir, ensinar a respeito de Deus para aquelas pessoas. Não. Nem uma menor quantidade, qualquer quantidade não informa qualidade. Mas é importante colocar que o John Stott traz a respeito de alguns crescimentos que a igreja tem tido em alguns países, e nós somos um deles, né, numa grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs, né, mas elas não conhecem a Deus. Elas não têm profundidade de vida. Então, esse é um dos primeiros argumentos dele, né, que ele coloca aqui grande quantidade, né, não informa qualidade. Eu acabei escrevendo aqui um texto em que eu disse assim, nos dias de hoje seguimos assim como o John Stott coloca a respeito de igrejas numerosas, né, que não têm qualidade. E ainda coloquei algo mais, e com um agravamento. Acrescentamos uma liberdade misturada com a falta da verdade absoluta, que é a falta de profundidade de vida. Onde o cristão pode tudo, sem comprometer a santidade e a comunhão com Deus, é pelo menos o que ele pensa. Né? E é como as pessoas hoje, elas acabam vivendo, né? Os cristãos hoje, as pessoas que se dizem cristãos. Né? A santidade é como... com a falta da verdade absoluta, onde o cristão pode tudo, sem comprometer a santidade e a comunhão com Deus. E ainda seguimos exigindo tudo de um Deus, eu coloquei um Deus com um D minúsculo, um Deus amor. Tudo Deus amor. Não, porque Deus é amor, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não tem problema, eu pequei, Deus perdoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e Ele vai cuidar de mim, não importa como eu estou vivendo. Eu me lembro que eu li algum livro recentemente, acho que é um livro A Cruz, se eu não me engano, em que ele dizia assim, né, a respeito... às vezes o cristão, ele fala muito a respeito do amor, e na realidade não é o amor que ele precisa compreender, ele precisa compreender a justiça de Deus, a santidade de Deus, a retidão de Deus. E sem ter a conotação negativa, né, os ciúmes de Deus que Deus declara nas Escrituras, dele ter um povo único para ele, que honra e glorifica o nome dele, onde o nome dele é exaltado. De um povo que não se mistura com os outros povos, que não vive conforme os outros povos. De um povo que ama a Deus sobre todas as coisas. E não exigindo tudo de um Deus que eles não conhecem, de um Deus onde eles têm um conhecimento apenas de um atributo de Deus, né? Do Deus amor. E eu já ouvi isso. Né? Eu vou continuar vivendo no pecado, pedir perdão a Deus, mas eu vou continuar fazendo isso. E eu falei, mas por quê? Deus, ele é amor, não tem problema nenhum. Já me falaram isso.
E tudo isso por causa dessa falta de profundidade da igreja no conhecimento de Deus. Uma igreja que cresce em grande número, mas deixa de investir na vida daqueles que deveriam conhecer mais a respeito de Deus. A outra parte que ele vai falar, daqui também está na página 33, a respeito do triunfalismo. E eu destaquei essa palavra para poder a gente entender, para nós podermos entender um pouquinho mais a respeito disso. Que é essa atitude de confiança excessiva no sucesso. Vocês já perceberam que muitos líderes e nós, cristãos, a gente vive nesse negócio do número, e faz tudo para ter número, tudo para crescer, não crescer em qualidade, mas crescer em número, porque isso traz poder. E é isso que a gente tem visto nas igrejas, seja aqui, seja na China, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja onde for. E é isso que o John Stott está batendo de frente. Okay? Mas eu fui destacar o que isso quer dizer. Como podemos aplicar isso na igreja nos dias de hoje? Como que nós podemos fazer isso? Como é que você entende a respeito do triunfalismo? E como é que nós podemos olhar hoje esse triunfalismo na igreja? Eu já dei aqui alguns exemplos. Alguém gostaria de falar algo aqui? Pode ficar à vontade para falar. Só lembrando que a gente precisa ser sucinto para poder depois dar continuidade no estudo. Pastor, pode falar. Dentro dessa situação que o senhor está falando, o ministério que eu vim, eu participei várias vezes de reuniões em que o número era a coisa mais importante. Então, uma vez foi uma coisa até complexa, estava numa reunião, eu vou ser bem breve, aí a pessoa falou assim: ô Marcos, quantos batismos teve lá na sua igreja? Eu falei: pô, esse mês não teve nenhum. Aí eu falei: beleza. A secretária pegou, anotou, e era uma reunião de pastores, né? Aí uma outra pessoa chegou e falou: ó, coloca aqui na minha, foi 10. Aí, depois ela falou: mas teve 10? Ela falou: pode colocar aqui, depois eu dou um jeito. Ou seja, aí dá uma crescente no número, né? Uhum. E essa é uma grande preocupação. A gente vive isso. Nós trouxemos isso para o reino, entre aspas, porque a gente vive essa cobrança no nosso trabalho, de mostrar quantidade de serviço, de obras realizadas. E isso, se nós realizamos muito, nós vamos ser bem quistos. Podemos receber uma promoção. E trouxemos isso também para o reino. E aqui, de novo, entre aspas. Porque quem traz o crescimento é Deus. Isso a gente vê em Atos. Quem trouxe o crescimento para a igreja foi Deus. A preocupação que a igreja tinha não era crescimento. A preocupação que a igreja tinha era em estudar a palavra, em conhecer mais a respeito do Senhor Jesus Cristo, que tinha acabado de subir aos céus. Esse era o interesse da igreja primitiva. E quem dava o crescimento era Deus. Podem ler Atos. E quem dava o crescimento é Deus na igreja. Mas tem mais um ponto que o John Stott ele traz, e aqui eu vou ter talvez alguma mudança ou acrescentar algo mais para a gente pensar a respeito da liderança, é que ele traz que a liderança ela entende de que isso, essa falta de maturidade da igreja traz mais trabalho para eles. Ele coloca que a igreja, os pastores, os líderes, eles percebem isso nas igrejas, que é uma realidade da igreja, dessas igrejas que estão crescendo, dos exemplos que o John Stott traz. Tá?
E então ele coloca que os pastores, os líderes têm percebido isso, e isso dá mais trabalho para eles. Mas eu gostaria de acrescentar algo mais aqui, que isso traz uma responsabilidade maior, né, para os líderes, né, para os pastores, para os líderes de pequenos grupos, né, e para aqueles que também têm responsabilidade no cuidado de outras pessoas. E no final, todos nós temos essa mesma preocupação de cuidar dos outros. Todos nós, em algum momento, somos pastores da vida de outra pessoa, onde nós cuidamos do coração, né, de pessoas que precisam, naquele momento, às vezes, de uma oração, às vezes, de um alimento, né, de uma palavra acolhedora. E eu pensei aqui, e me veio à mente um texto, e eu coloquei aqui para nós lermos, que é um texto de Jeremias 23, 2. A questão não é apenas a igreja, o número da igreja. Para mim, eu entendo que a maior responsabilidade são dos líderes, dos pastores. Se o pastor ele não tem uma vida verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, se ele não estuda as Escrituras, se ele não procura conhecer a Deus, se ele não procura cuidar das ovelhas, se ele não é orientado, se ele não é comovido pelo Espírito Santo, se ele não ouve a voz de Deus, se ele não prega as Escrituras de uma maneira verdadeira, o problema está na liderança da igreja. E tem um texto que Deus fala a respeito da vida de Israel. Esse texto de Jeremias vai falar a respeito dos pastores. Lá no Velho Testamento, quando Deus ele disciplinou o povo dele, disciplinou porque o povo dele havia abandonado a Deus. Mas ele traz uma grande responsabilidade desse abandono do povo dele nos líderes, nos seus pastores, nos seus sacerdotes, na liderança espiritual deles. E ele diz assim, lá em Jeremias 23, 2. Eu vou tirar aqui o vídeo que ele está me atrapalhando. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, para quem? Aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho. Que rebanho? O povo de Israel. E ainda dizem, não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês. Aqui vem a parte da disciplina, porque eles não obedeceram às leis de Deus. Então, existe realmente um grande crescimento na igreja, numérico, e existe também um grande problema na liderança da igreja. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 3 anos na organização Billy Graham com banco de dados. Eu cuidava de toda a parte de dados das igrejas do Brasil inteiro. Foram mais de, se eu não me engano, mais de 90 mil igrejas cadastradas e mais de 30 mil igrejas que a organização Billy Graham trabalhou aqui no Brasil. E lembro que algumas vezes eu recebia ligação de pessoas ou recebia e-mails de pessoas que diziam assim, pastor, ore pela nossa igreja, porque o nosso pastor saiu daqui, ele brigou com o pessoal da igreja e levou todo o material do projeto que tinha, que era o projeto Minha Esperança. Outros pastores cobrando aulas que o material que a gente não cobrava, o material a gente entregava para a igreja, pessoas falando a respeito da liderança. Ou seja, existe um grande problema das pessoas que também se deixam, né, longe de Deus, e existe também o problema da liderança da igreja cristã. O apóstolo Paulo também vai trazer exemplos do tempo deles. E aqui mostra exemplos de pastores que eram verdadeiros, né, que buscavam a Deus com todo o seu coração e tinham problemas com a sua igreja. Né? E não sei se vocês lembram, mas ele trouxe aqui 2 versículos. Lá na página 34,
ele traz o exemplo de Coríntios, talvez Coríntios seja um grande exemplo de uma igreja que tinha todos os dons, mas também ao mesmo tempo era carnal. E se vocês querem saber o que é alguém carnal, vocês podem ler lá em Romanos capítulo 1, né? Lá no finalzinho do capítulo 1, vocês vão ter a lista de pessoas que são carnais, que trazem um velho homem, né, para o tempo presente, enquanto ele está na igreja. E lá vocês vão entender o que é isso. E eu convido vocês para lerem lá, e lerem com o coração aberto. E pedindo a Deus, aonde que eu preciso melhorar aqui na minha vida? E ele também traz o texto de Colossenses 1, 28, 29. E esse texto nós vamos ler. Eu tenho ele aqui. Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Nós quem? A liderança, o apóstolo e aqueles que estavam com ele, servindo junto com ele no pastoreio das igrejas. Então, nós o proclamamos, né? Nós, apóstolos e liderança, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E agora nós vamos destrinchar um pouco esse texto. E espero que até aqui vocês tenham compreendido. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Daquilo que nós estamos conversando? Não. Não? Ok, eu não estou indo muito rápido não, né? Está indo tranquilo. Não, tá. Tá tranquilo. Tá, beleza, então. Eu lembrei agora da minha filha do meio. Às vezes ela me chama para falar em algum pequeno grupo e ela fala assim, pai, fica bem alegre, tá, para falar para o grupo. Então eu pego e converso com o PG. Ela fala assim, olha, eu estou falando aqui, minha filha pediu para eu falar bem alegre, então depois vocês me falem como é que foi, né? Então eu me lembrei dela nessa pergunta que eu acabei fazendo para vocês. Uma coisa, pastor às vezes tem essas coisas, né? Acaba saindo um pouquinho aqui, mas vocês perdoam, pastor, né? Vamos lá. O que é maturidade cristã? O que é maturidade cristã? O que você acha que é maturidade cristã? Responda assim. Se você estudou o livro, tenta responder com o que você achava que era. Não o que você entendeu já do livro aqui. O que é maturidade cristã? Porque isso sempre é falado a respeito de maturidade. Você precisa ser maduro. Na tua vida, isso que você está fazendo é coisa de criança, né? Eu não posso aqui ensinar a respeito de coisas mais profundas. O que é isso? O que é isso para você? Pastor? Pode falar, Cida. Eu li o livro, tá? Li e anotei, mas antes de ler, quando eu peguei o capítulo, eu achava que era, assim, relacionado a várias regras. Então, assim, por exemplo, na IBM, frequentar o PG, ler a Bíblia, assistir todos os cultos. Então, assim, isso eu relacionava muito a essas ações externas, né? Que pudessem ser externalizadas e verificadas. Então, se alguém olhasse e falar, nossa, então essa é uma pessoa madura, né? Então, era muito assim. Aí, após a leitura, minha visão mudou. É interessante, né? E tem que fazer parte do coral. A gente olha para o coral, nossa, todo mundo ali é santo. Todo mundo ali é maduro na sua vida cristã. E necessariamente não. Agora, cantar no coral pode fazer parte da tua vida madura, né, em Cristo. Receber as pessoas na portaria da igreja, né,
pode também ser maturidade da tua vida cristã, mas também pode também ser que você nem seja maduro, você está servindo da maneira como a Cida ela trouxe essa compreensão que todos nós trouxemos na nossa vida, né? Todos nós imaginamos isso. Eu me lembro que na minha época, né, de jovem, de adolescente, eu acho, a gente não podia bater palma na igreja onde eu cresci, né? Então não podia ter, acho que, bateria, né, depois que o pastor liberou isso, né, e também liberou depois as palmas, a gente só podia bater palma no encontro dos jovens, né, mas no salão ali de domingo não podia. Eu me lembro que uma vez nós fomos cantar nós fizemos intercâmbio, naquela época tinha bastante intercâmbio, e a gente não bateu palma, e a igreja na qual nós estávamos visitando falou assim, esse pessoal não tem vida cristã, não são maduros. E aí o líder dos jovens falou assim, olha, a gente não precisa mostrar maturidade batendo palma, nós podemos aqui render graças ao Senhor sem bater palma, né? Então, às vezes a gente olha para as características, aquelas coisas, né, as caricaturas, né, das pessoas, daquilo que ela é, daquilo que a gente lembra dela, daquilo que a gente fomenta a respeito da pessoa, né, daquele pré-julgamento, e aqui no bom sentido, né, que nós fazemos das pessoas, né, da maneira como nós vemos ela. Nós somos muito visuais. Daquilo que nós ouvimos também das pessoas, a pessoa recita muitos jargões evangélicos. Mas maturidade cristã não é isso, né? E o John Stott ele traz alguns pontos a respeito da maturidade do homem. Bem, na parte física, né, crescimento fisiológico, no tamanho, né, enquanto que ele vai se desenvolvendo, né, depois vai criando barba, né, vai tendo cabelo branco, né, vai ter nas suas preocupações diárias, né? Antes eu gastava muito dinheiro, porque o dinheiro era dos pais, agora esse negócio eu não vou comprar, isso eu já vejo nos meus filhos, né? Minha filha, ela sempre pedia uma coisa para minha esposa dava, agora ela precisa comprar, e minha esposa falou, você não vai comprar? Eu falei assim, eu não vou gastar meu dinheiro com isso daí, não, né? Nós fazemos isso, né? Então é um crescimento fisiológico, intelectual, nível de conhecimento que nós temos, né? Aquilo que a gente conhece, né, em termos de ciência das coisas do mundo, moral, aqui pode começar a afetar a nossa vida cristã, né, a parte de moral, né, dos valores do mundo, né, batendo de frente com os valores de Deus, emocional, o quanto que eu tenho de equilíbrio na minha vida emocional, que eu vou adquirindo isso também ao longo da minha vida, e dependendo de onde eu coloquei a base da minha vida emocional, eu posso sofrer mais ou menos. E a vida espiritual, que é o ponto aonde o John Stott ele traz, né? Que é em Cristo, estar em Cristo. E ele traz uma figura bem interessante, né? E eu tenho um negócio assim, que mesmo que eu tenha lido diversas vezes o mesmo livro, às vezes eu não lembro o que eu estou lendo, né? E aí eu leio e eu começo a fazer algumas perguntas e fiz uma pergunta, o que o John Stott está querendo dizer com esse negócio de estar em Cristo? E ele não responde, eu não tinha lido ainda a resposta dele, né? E eu fiz alguns rabiscos ali, e depois eu fui ler aquilo que ele escreveu, né? Então me deu assim uma abrangência muito maior. Não é você estar dentro de algum lugar. E eu gostaria de ler aqui o que John Stott ele traz do que é estar em Cristo. Página 36. Segundo parágrafo, quer dizer, tem o final, né, de um parágrafo da página anterior, e aí vem o primeiro parágrafo da página 36, quando inicia assim está, que para quem quiser acompanhar no livro, página 36. Diz assim: assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma
pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. E no início desse parágrafo, ele diz assim ainda, em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Existe uma grande diferença de você estar no local e de você estar ligado a alguém. Quando você está ligado, você tem um relacionamento com alguém, você experimenta dessa pessoa e você traz dessa pessoa para você. E aí a gente pode começar a mensurar um cristão maduro em Cristo. Alguém que se relaciona em Cristo. Ligado a Cristo, que traz dele para si mesmo. E é algo que vem de uma maneira orgânica e natural, porque eu estou buscando conhecê-lo, eu estou louvando, adorando a ele. E isso é ser um cristão maduro. E aí a gente pode começar a identificar pessoas maduras, pessoas que estão ligadas à videira. Não são pessoas que estão na igreja, são pessoas que são da igreja, que fazem parte do corpo em Cristo. Vocês percebem a diferença? Não é eu ir no local, não é eu ir lá na frente ministrar um louvor. Não é eu ir lá na frente dirigir algo de um momento de um culto. Não é eu dirigir um pequeno grupo. Não é eu cantar. Mas é se eu estou em Cristo. E isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. E a minha pergunta é, você está em Cristo? Você está ligado na videira? O quanto da tua vida inteira, física, intelectual, moral, emocional, espiritual, está em Cristo? E quando eu digo física aqui em Cristo, é o quanto que você se aceita, você fica aquela coisa, mas por que eu sou desse jeito? Por que Deus me criou desse jeito? Por que e fica aquele negócio? E você se remoe, fica naquela coisa que te leva lá para baixo. Deus te criou desta maneira. E você tem que estar satisfeito nele, em Cristo. Você tem um conhecimento, e aqui eu já estou pulando, talvez lá para a parte final, né? Que é o último ponto do versículo, que ele trabalha com a parte intelectual do conhecimento em Cristo. Então aqui eu não vou falar muita coisa. Como é que a tua moral, a tua ética, a tua vida com Deus, os teus valores, estão em Cristo? Ou eles estão em você? E estão nos seus amigos, está no seu trabalho, está naquilo que é mais fácil, dando jeitinho para tudo? Aonde que estão estas coisas? E a tua vida emocional? Aonde que você baseia a tua vida emocional? É em Cristo? Ou é em você, naquilo que você entende que pode ser melhor para você? Ou é em pessoas que dizem, olha, acredita em você. Tenha fé em si mesmo. Eu ia trazer um vídeo para vocês hoje, eu não consegui porque eu não sei se a minha internet ia deixar, e é um trecho de um seriado que eu estou assistindo com a minha esposa, em que o professor de ética pergunta para o aluno dele o que é relativismo ético. Lembra que a gente deu uma olhada nisso na semana passada. E ele resume da seguinte maneira: você ter fé em você mesmo.
A tua vida emocional está em você? Interfere em si mesmo? Porque se tiver, nós vamos sofrer todas as coisas que esse mundo traz aqui para a gente sofrer. E vou ficar doido para ter alguma coisa para poder me satisfazer, vou ficar vivendo para dinheiro, para ter, né, para bens, para conquistar pessoas, conquistar emprego, conquistar o posto mais alto no nível de uma empresa e depois de lá ser o melhor consultor mundial de tudo. Porque se a tua vida emocional estiver nessas coisas, né, saiba que isso vai ser um fracasso. Isso não vai satisfazer a tua alma. Nossa vida emocional, como discípulos radicais, tem que estar em Cristo. E a nossa vida espiritual, num conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. E é para onde nós pulamos agora. Como nos tornamos maduros? Já dei aqui algumas dicas. Mas se você não tivesse lido o livro, como é que você acha, né, o que você pensa a respeito dessa pergunta? Como é que você, né, acredita que você pode ser, ou que acreditava, né, como é que você poderia se tornar um cristão maduro? Como é que era? Uma pessoa... Você pode eu acho falar. que é a questão da consciência. A consciência de Deus. Você ter consciência em Deus. Ok, uma boa resposta. Ter uma consciência, né, que significa que entra muito na parte de ética, né, da parte moral, né, e também consciência, né, com conhecimento, né, de Deus. Então você passa a ter essa ciência a respeito de Deus. Né, é um conhecimento intelectual, né, a respeito de quem Deus é. Né? Mas vamos agora olhar para ver o que John Stott traz para nós, né, de como que nós, eu e você, podemos nos tornar um cristão maduro. Né? E ele vai apresentar isso, né, e eu trouxe aqui alguns pontos, e até li para vocês, mas eu vou ler agora o último parágrafo da página 36, que diz assim, é lógico, o último parágrafo da página 36, ok? Diz assim, é lógico que, se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual adoramos, confiamos, obedecemos, e ele diz assim, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que Ele é digno de nossa dedicação. Né? O Marcos trouxe a parte de ciência, a ciência faz parte aqui da resposta. Adoração, confiança, obedecer e ter ciência de quem Ele é, ou seja, ter conhecimento quem é Jesus Cristo. Ter maturidade, nós precisamos entender isso. Como é que eu adoro? Com humildade. Quando eu tenho ciência de quem Ele é, o John Stott vai trazer isso no livro, ele diz da gente se jogar no chão, né? Colocar o nosso rosto em terra. Nós estamos adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos adorando aquele que é, né? Aquele que sempre existiu, que é o Criador de todo este universo. Eu não adoro alguém assim de qualquer jeito. Eu não adoro alguém assim fazendo tudo aquilo que eu quero. Porque eu adoro Ele vivendo de uma maneira reta, íntegra diante dele, aonde os valores deste mundo, eles não corrompem os valores do Senhor Jesus Cristo, os valores da lei de Deus, não corrompe a palavra de Deus, não corrompe aquilo que Deus é, não corrompe a minha compreensão real
de quando a palavra de Deus diz que Deus, ele é amor. Eu não adoro a Deus de qualquer maneira. Da maneira como eu estou vivendo. Aliás, Deus falou assim para o povo judeu, lá em Isaías. Depois eu posso passar a referência para vocês. Aliás, todos os profetas maiores podiam fazer parte da leitura de vocês, né, diária. Daria um belo de um contexto daquilo que nós estamos falando aqui. E Deus falou assim, olha, vocês vêm aqui diante de mim com bois, com ofertas, vocês sacrificam, todas essas coisas aqui para mim, vocês vêm achando que estão me cultuando, mas não estão. Vocês saem lá da casa de vocês com as ovelhas, eu estou clareando um pouco mais aquilo que Deus falou para o povo dele. Né? Vocês trazem tudo aquilo, né? Vocês vêm com aquele ovelha no teu caminho para entregar para o sacerdote, para sacrificar. Mas quando vocês saem daqui, vocês vão adorar outros deuses. E eu não aceito essa adoração de vocês. Uma adoração sem santidade não tem valor diante de Deus. Uma adoração sem um coração sincero, verdadeiro, e falar, Deus, eu estou aqui. Pai, eu tenho te buscado. Eu quero viver de uma maneira que honre e glorifique o teu nome. Me ajude. Eu tenho falhado nessa situação com a minha esposa, eu tenho falhado nessa situação na minha empresa, eu tenho falhado nessa situação com os meus filhos. Mas eu estou aqui, me rendendo diante do Senhor, adorando o Senhor. Confiança significa dizer não para nós e sim para Ele. Fala assim, Deus, o Senhor é, eu? Não. Eu não vou confiar em mim, não vou confiar nos homens que estão aqui. O Senhor pode usar eles na minha vida, mas não estou confiando neles. Estou confiando no Senhor. É o Senhor que abençoa. É o Senhor que guia a minha vida. O Senhor é o único Deus. O Senhor é a rocha. Deuteronômio 32:4 inicia dizendo assim, eis a rocha, todos os seus caminhos são perfeitos, não há nele nada que possa imacular a imagem dele. E eu obedeço ao Senhor. Se o Senhor diz para não fazer isso, eu vou dizer não, mas a minha vontade era dizer sim. Deus, eu estou aqui, e a gente brigando com isso, porque eu vou obedecer o Senhor. E ter ciência de quem Ele é. Na página 37, diz assim, o segundo parágrafo da página 37. Segundo não, terceiro parágrafo. Assim, se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo, principalmente de sua supremacia absoluta, da qual Paulo fala em Colossenses 1, de 15 a 20. É uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento. Eis uma simples paráfrase, e eu vou ler aqui. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim, quem ouvir terá visto o Pai. Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem os direitos de um primogênito, e por isso é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele,
como agente e para ele como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. De tal maneira que todas as coisas ele possa ter a preeminência, pois Deus se agradou ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo. E também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Poderia reler isso daqui umas 10 vezes. É lindo demais. Aquilo que Cristo é. Ele é o Senhor da criação, o Senhor da igreja. Ele é, ele fez. Jesus tem uma dupla supremacia. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Na página 38, vai dizer ainda, foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como o Senhor da criação, aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas, e como o Senhor da igreja, e como o Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas, por causa de quem ele é, a imagem e plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou. Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo e da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Ele é Deus. E como que nós, então, podemos responder essa pergunta? Como nos tornamos maduros? Adorando a Deus. Confiando nele. Porque ele é. Porque ele fez por você. Porque ele é supremo sobre todas as coisas. Porque ele é o Senhor da nossa vida. Que ele nos comprou com o sangue dele. Porque ele é Deus. E quantas vezes a gente fica negociando pecar, errar, esquecendo de tudo isso que ele é. Tudo aquilo que ele fez. Do senhorio dele sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da criação, o Senhor da igreja. E aqui está errado. Obedecer a ele. Ter ciência de quem ele é. Assim, então, nos tornamos maduros. E vem ao último ponto. Para quem esse chamado à maturidade é direcionado? A todos. O apóstolo Paulo ele usa essa palavra para combater uma crença que ele traz aqui, ele explica, eu não vou fazer isso aqui. Vocês podem depois reler, e quem não tiver o livro, conversa comigo, que eu leio para você de conversa a respeito disso. Eu não vou tirar a fotografia e mandar para vocês. Tá? A gente conversa a respeito do que está escrito. Mas ele quis combater uma mentira de que existiam pessoas mais santas e as menos santas. Na realidade, o apóstolo Paulo vem e fala assim, não, é todo. E todo está onde? Está aqui no versículo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos não alguns, mas todos. Todas as pessoas, todo homem. E aqui não é homem de sexo, né? Que são todos, a humanidade. Todos perfeitos em Cristo Jesus. Esse era o intuito, o alvo do apóstolo Paulo. Apresentar todos. Não existe escolha. É eu e você. Não há distinção.
É eu, ele, nós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são todos. Não há distinção nisso. Não há escolha. Essa frase não está no livro. Não há escolha, não há decisão de não ser em Cristo para um discípulo radical. Não há escolha para mim e para você. Não há qualquer decisão, não é, de não ser em Cristo para um discípulo radical. Se você entendeu até aqui tudo aquilo que nós temos estudado, de sermos em Cristo, de não nos amoldarmos, né, aos valores deste mundo, de termos uma vida semelhante ao Senhor Jesus Cristo, e de que todos nós, né, devemos, então, nos apresentar perfeitos em Cristo, não há escolha para nós. Não há essa liberdade, né, expressa, não, para eu ser cristão, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Não, isso é algo que vem do mundo. John Stott traz assim na página 41, e aqui eu coloquei para a gente ler. Seu grande desejo, escreve ele, seu grande desejo de quem? Do apóstolo Paulo. Ele então escreve, é transpor, e aqui o que está entre parênteses eu coloquei. Transpor é mudar de um lugar, é fazer uma transposição. E o que ele quer transpor? O evangelismo. Apresentar o Senhor Jesus Cristo. Né? Chegar ao discípulo e apresentar todos maduros em Cristo. E como esse é o alvo no qual ele gasta suas energias, nós devemos fazer o mesmo. Não há escolha para nós. Não pode haver um alvo mais alto no ministério. Que lema maravilhoso para qualquer um chamado para a liderança. Desejar apresentar todos aqueles por quem, de alguma forma, somos responsáveis como maduros em Cristo. Maturidade da nossa vida em Cristo. E eu gostaria de terminar, mais uma vez, fazendo uma pergunta para você. O que você está? Você está em Cristo? Ou está em você? Ou está nas verdades mentirosas deste mundo? Se você, assim como eu, deseja ter uma vida radical, ser um discípulo radical, nós precisamos estar em Cristo. E mais uma vez eu desafio vocês a lerem todos os dias as Escrituras. A ter uma disciplina em conhecer mais a respeito de Cristo na leitura daquilo que fala a respeito dele, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. É nela que nós conhecemos mais a respeito dele. E é onde nós precisamos gastar mais, investir mais o nosso tempo. É onde que nós precisamos, por todo o nosso emocional, todo o nosso físico, todo o nosso vigor depositado. Não é em nós mesmos, mas é nele. E é assim que eu gostaria de terminar hoje à noite com vocês. Nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria de pedir para o Alessandro, para ele orar nesse momento. Amém. Senhor Deus, Desculpa, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Deus, e porque o Senhor nos chama a cada dia, Senhor, a tornarmos pessoas mais próximas de Jesus, a estatura de um varão perfeito, como diz a tua palavra. Deus, traz maturidade aos nossos corações. Deus, traz maturidade, Senhor Deus, em todas as nossas atitudes. Deus, mas para isso nós só podemos nos apegar. Nossa única direção é Jesus Cristo. Deus, faça isso no quebranto do nosso coração.
Deus, como o pastor disse, que nos apeguemos à tua palavra, para fazer o Senhor conhecer a ti, conhecer a cada dia mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, é aquilo que o Senhor quer tratar, quer moldar o nosso coração, para realmente nos transformarmos em seus discípulos. Deus, que a tua palavra agora, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um, Deus, com essa palavra, que seja gravada, fixada, Deus, no coração de cada um, Senhor. Pai, que a nossa busca seja incansável, Deus, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar uma música agora. Enquanto vocês ouvem a música, eu gostaria de pedir para que você, então, escrevesse o seu pedido de oração lá no nosso grupo. Nós não temos como fazer aquele momento de oração aqui, por causa do número de pessoas, senão a gente ficaria aqui até meia-noite. Né? Então, eu vou pedir para vocês escreverem lá. Quem não estiver no grupo, pode escrever para mim, que eu passo para o pessoal. Tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tem sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. E que possamos, no restante dessa semana, honrar e glorificar a Ele. E bendizer o nome dEle. Eu estou muito emotivo. Amém. Tá, ok, que Deus abençoe. Como eu dizia para quebrar um pouco de emoção, né, como eu dizia para os meus adolescentes, estão despencados agora. Tá bom? Deus abençoe vocês, que tenham uma boa semana. Amém. Né? Hoje eu consigo ficar aqui até meia-noite, tá? Ok? Eu estou na chácara aqui, então a música e tudo. Boa noite, gente. Obrigada. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até quarta-feira que vem. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém, querido. Boa noite, pessoal. Até amanhã.
Amém, até amanhã. No grupo, né? No grupo, isso aí, até amanhã também. Tchau, tchau. Amém a todos. Então, André. Já vem. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, André. Toneladas de graça e paz para Amém. Amém. Ô, Miguel aí! É o Miguel. Apareceu só agora? Você não viu o Aonde? Miguel? Tava aí. Miguel tava aí. Vejo vocês chegando. Ó, o Miguelzinho aí. Tá aí, Raul. Miguel. Eu passei o nome hoje para ver o nome dele, eu não encontrei, não. Aí, Miguel. Miguel Barbosa, personal trainer. Olha lá, ó. Opa, Então eu cheguei. Miguel. Boa noite. Ah, chegou agora.